palavra diz ali em Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Jesus é maravilhoso. Ele resumiu todo o Evangelho, todo o Antigo Testamento em 2 ensinamentos principais: amar a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa força, entendimento, alma, emoções, pensamentos e toda a nossa intensidade, e depois amar o próximo como a si mesmo. Então esse é o desejo, esse é o ensinamento maior de Deus para nós, amém? Que nós possamos amar a Deus e amar ao próximo. Eles queriam de alguma forma fazer Jesus tropeçar em algum ensinamento. E aí depois disso, os fariseus que foram prová-lo responderam, Jesus aliás disse, né? Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E hoje eu queria fazer a pregação em cima desta pergunta: quem é o meu próximo? Nós, como igreja, somos como o bom samaritano. Coletivamente, nós temos tido a oportunidade de abençoar. A igreja não é um lugar de crescimento intelectual, religioso, apesar que é importante conhecer bem a palavra, desenvolver o conhecimento histórico, o conhecimento teológico. Isso é claro, é muito importante, não desprezamos. Por isso que nós temos o método teológico na Fonte da Vida e incentivamos os nossos líderes a ter um curso teológico, mas isso não faz de nós um sacerdote. Esse conhecimento tem que ser aplicado na prática. E nós vamos ver através da parábola, porque aqui, aquele homem que veio questionar Jesus, que ele perguntou ao Senhor: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus retornou a pergunta para ele, e Jesus confirmou a resposta dele, falou: amar a Deus, amar o próximo, realmente é o principal mandamento. São toda a lei, todos os mandamentos se resume nisso, em servir a Deus em santidade, amar a Deus e também amar o seu próximo, amar a sua igreja, amar aquelas pessoas que estão ao seu lado, na sua casa e convivendo com você, nos seus relacionamentos sociais. E hoje são relacionamentos online também. E aí a palavra diz que ele falou: mas Deus, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus, para ilustrar, ele falou a parábola. Jesus prosseguiu dizendo, verso 30, certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém representa a sede da espiritualidade, da adoração, onde estava o templo, onde estavam os religiosos, onde a palavra de Deus, o nome de Deus, era a capital espiritual na época, e até hoje é uma capital espiritual para várias religiões. E Jericó, ela representava a pessoa distante de Deus, afastada de Deus, vivendo debaixo de jugo, de maldição. E a palavra diz que certo homem veio de Jerusalém para Jericó. E esse homem caiu na mão de salteadores. O homem que se afastou da espiritualidade, se afastou de Deus, se afastou da fé. E ele veio a ser vitimado pela ação de demônios que trazem morte, que trazem destruição. Com muita propriedade, Jesus falou em João 10:10, o inimigo veio roubar, matar e destruir, roubar a comunhão com Deus, a santidade, roubar a dignidade humana, como o filho pródigo saiu da casa do pai, e aquele filho pródigo viveu e chegou a comer a farroba dos porcos, porque ele saiu debaixo da proteção do seu pai, dos princípios, dos valores
que a palavra tinha, que a casa dele tinha. E ele caiu na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirado, deixando ele semi-morto. Aquele homem ficou moribundo, jogado, semi-morto, precisando de cuidados, precisando de amparo ali à beira do caminho. E no verso 31 diz: casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou distante dele. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Mas certo samaritano, interessante, Jesus falou do sacerdote, Jesus falou do levita, que eram as pessoas que na época desenvolviam a religiosidade judaica, o conhecimento ali do Pentateuco, a frequentar a sinagoga. E ele falou do samaritano, que eram aqueles que não tinham essa mesma historicidade, essa prática cristã judaica, na época judaica, não cristã ainda. E a palavra diz que veio o samaritano, que não era um religioso praticante, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu dele. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, tratou os ferimentos, aplicou o óleo, aplicou o vinho para aliviar a dor, para cicatrizar as feridas, colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte ainda, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro e falou: cuida deste homem, se alguma coisa gastar, eu te indenizarei quando voltar. Nós vemos que aquele samaritano, ele tinha condição de compartilhar a generosidade, o cuidado para aquele homem que estava abandonado, semi-morto, açoitado pelos demônios, pela violência, pela maldade humana, e ele o socorreu dentro dos recursos que ele tinha, e ele permitiu que ele pudesse estar numa hospedaria, e ele pagou alguém que pudesse tratá-lo. E a palavra pergunta, aí Jesus faz a pergunta: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meu irmão, minha irmã, esse é o desafio para a igreja em nossa geração. Nós não podemos apenas ficar dentro de 4 paredes, desenvolvendo conhecimentos, desenvolvendo teologias, conhecimento de Deus teórico. Nós temos que ter uma ação prática na sociedade. Quem concorda comigo? Dentro, é claro, da nossa capacidade. Não quer dizer que nós temos que abandonar a nossa vida, a nossa família, as nossas prioridades e viver uma vida ali de uma pessoa que vai se afastar e viver em função dos necessitados. Mas nós coletivamente, nós como instituição, não podemos ficar ausente da necessidade da nossa geração. Primeiramente, meu irmão, espiritual. Nós temos a responsabilidade e por isso investimos nos meios de comunicação, sejam digitais, sejam FM, sejam a Fonte TV. Por isso investimos nos templos, por isso investimos em estruturas para amparar e para orientar os pequeninos na geração da fonte, orientar os dóquimos, orientar os jovens, fortalecer os casais, abençoar as famílias, compartilhar o evangelho. E eu quero agora aplaudir os nossos pastores e pastoras que não estão aqui no altar, mas estão presentes conosco, fazendo a obra de Deus, alcançando as pessoas online, amém? Quem pode aplaudir os pastores e pastoras
da fonte da vida. A obra não acontece só aqui no altar, a obra acontece lá, quando você ensina alguém o curso Famílias Abençoadas, quando você ensina alguém o curso Criação de Filhos, quando você ensina alguém os princípios da palavra, que é o D1, D2, que agora vai chamar Plenitude, P1, P2, que está sendo revisado, e breve estará digital também. Quando você ensina os primeiros passos, a pessoa orar, a pessoa batizar, a pessoa buscar a Deus, seria impossível fazer isso do púlpito. Isso é feito através dos braços da igreja, que são os pastores, as pastoras, os presbíteros e a nossa equipe de obreiros e obreiras. Quero aplaudir os líderes do departamento também, a geração da fonte, nossos bispos, nossos pastores, voluntários, irmãos voluntários, os nossos equipes do Docmos, a nossa equipe do Atitude, meu irmão. Às vezes parece que tem sido um esforço tão difícil, mas isso é estar cuidando do próximo, é estar levando a palavra ao próximo. Quem concorda comigo, levanta as mãos. Vamos abençoar os departamentos da igreja, que Deus renove a força dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos departamentos. Repete comigo, fala: Senhor Deus, nós declaramos que a unção do Senhor está sobre nossos líderes, nossa equipe, nossos departamentos, em nome de Jesus, que esta obra seja frutífera. Aplaude ao Senhor bem forte. Então, meu irmão, a igreja, ela não está apenas levando conhecimento de Deus na mente, ou levando conhecimento de Deus numa questão apenas de conhecimento mental ou religioso. A igreja é muito maior. Amar a Deus e amar o próximo, primeiramente é se consagrar a Deus, primeiramente é se separar para Deus, e depois falar: a Deus, o que eu posso ser para fazer algo pelo meu próximo? Um professor que ensina uma criança na classe da geração da fonte, ainda que seja online, um líder, um obreiro que compartilha e ouve um pré-adolescente, que nessa idade eles gostam mais de falar com as pessoas que não são os pais. Quem concorda comigo? E se ele tem um conselheiro sábio na igreja, um líder sábio na igreja, para dar atenção, alguém que compartilha o ensinamento nos pequenos grupos online, com pessoas ainda que não conhecem a Bíblia, não sabem como ler a Bíblia, que ensina ele como ele pode procurar liderança, batizar, que ensina ele sobre louvor, sobre jejum, sobre os valores da palavra, sobre relacionar com Deus, relacionar com a igreja. Meu irmão, isso é estar cuidando do próximo também. Você concorda comigo? Isso é estar cuidando do próximo. É fácil? Não é. É muito mais fácil ignorar. É muito mais fácil eu estar apenas na igreja, louvar a Deus, entregar o meu dízimo e ir para minha casa e falar: eu já fiz a minha parte. É claro que o dízimo é importante, é claro que tem muitos que não têm tempo de se dedicar à obra de Deus, mas ninguém pode deixar de socorrer o próximo. Tem alguém perto de você, independente de título, independente de função, independente de reconhecimento. Tem alguém que talvez trabalha na sua casa, tem alguém que está sentado ao seu lado no seu ambiente de trabalho, tem alguém que passou pela sua vida, que você encontrou com ele, e ele precisa de uma palavra, ele precisa de uma luz, ele precisa de uma instrução. Você concorda comigo? Quem concorda comigo? Eu não posso viver só olhando para mim, desenvolvendo o meu conhecimento de Deus, ignorando que tem pessoas que Deus permitiu estar no meu caminho, e de alguma forma eu posso fazer a luz brilhar, de alguma forma eu posso expressar o reino, de alguma forma eu posso expressar o amor de Deus. Isso é muito mais efetivo de que fazer uma caravana e sair distribuindo folheto, porque você está convivendo. Alguém que talvez está trabalhando com você, está vendo o seu procedimento, está vendo a sua postura, está vendo o seu palavreado, e você está inspirando respeito para com ele. E no momento de crise, de dor, às vezes um telefonema, uma oração, um convite para um culto online ou para uma atividade presencial da igreja, pode transformar o destino daquela pessoa. Você concorda comigo?
Então nós temos que buscar quem é o nosso próximo. Deus tem nos abençoado tanto, através do apóstolo, através da igreja, através do convívio com os irmãos, através das atividades da igreja. Deus tem sido generoso para conosco na igreja. Você concorda comigo? Talvez não temos tudo o que queremos, mas Deus tem nos abençoado ricamente. Oh, meu irmão, minha irmã, vamos buscar quem é o nosso próximo. Vamos orar essa semana. Deus, me ajuda a ver o meu próximo. Talvez ele está do meu lado, esperando um convite. Certa vez eu orei com uma irmã aqui, e ela chegou aqui, e a filha dela falou, que bom que ela veio, bispo. Aí ela falou, bispo, eu esperei várias vezes ela me convidar para vir na igreja dela, nunca me convidou, aí eu me ofereci. E entregou logo na frente do bispo. Estava esperando um convite. Às vezes nós somos tímidos para falar das coisas de Deus. Nós não precisamos ser agressivos, mas nós temos que ser ousados. Nós temos uma palavra que pode mudar o destino da pessoa. Nós temos um convite, nós temos o poder de estender a mão, de orar, mesmo com distanciamento, de falar mesmo com máscara, e ministrar aquele que está precisando de uma palavra para curar a alma dele, uma palavra de incentivo, uma palavra que diz, vai dar certo. Às vezes esta palavra, Deus vai usar, você fala, vai dar certo, eu vou orar por você. Meu irmão, isso é água num deserto. Isso é água no deserto. Você fala com fé, aquela pessoa vai ver o amor, a glória de Deus, e Deus vai honrar a palavra, e essa pessoa vai ter o destino transformado. Nós estamos vivendo um tempo que as máscaras estão caindo. As máscaras estão caindo, quem concorda? Só está ficando aquilo que é autêntico, e só tem algo que é autêntico na face da terra. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. É Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus que há de prevalecer. Hebreus capítulo 10 fala que todas as coisas abaláveis serão abaladas. O vírus veio abalar tantas instituições, tantas coisas na sociedade, mas aí o que é verdadeiro, o que é permanente, o que é de Deus vai permanecer. Quando a pessoa vê a sua paz, vê a sua alegria, vê a sua segurança, você vem no culto domingo, você volta para uma semana renovada, você vem na terça, você vem na quarta, você frequenta um pequeno grupo na quinta ou na sexta, ou vai na live com o apóstolo na terça, Deus te renova, e a pessoa vê que você tem Deus, você tem vida, você tem palavra, você tem esperança, você tem fé. Você pode declarar que 2021 será o ano do rebote, em nome de Jesus. Não vamos esquecer quem é o próximo. Quem é o próximo? Quando eu converti, conheci a fonte, que na época era Comunidade Cristã. Primeiro culto que eu fui com o apóstolo, e pastor César na época, e havia um homem de Deus chamado Jack X que estava pregando. E um colega foi o bom samaritano para mim. Ele passou, era o Jockey Club na época, fazia natação, ele falou, vamos lá para a igreja, tem um missionário lá, uma palavra especial. Eu falei, não vou não. Ele falou, vamos lá, vai ser uma bênção, você vai ouvir uma palavra de Deus. E aquele foi o meu bom samaritano. E ele era bem implicante, né? Insistente. Talvez o Kennedy conhece, Paulo Davi, você conhece? Aí, eu falei, vamos. Cheguei lá, né? Cabelo ainda com cloro, de piscina e tal. Ele pregou sobre o bom samaritano. Não conhecia ninguém no salão. Primeira vez que eu pisei naquele salão. Quando eu vi, eu estava chorando lá na frente. E eu era muito assim, discreto, irmão. Muito. Chorando, e aquele senhor pôs a mão na minha cabeça e orou. E liberou palavras. Dali Deus traçou o meu destino. Nunca mais saí. Hoje é a fonte da vida, estou servindo a Deus, com o apóstolo, com vocês. Meu irmão, você pode ser usado.
na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho, na vida de um sobrinho, na vida de um funcionário que trabalha na sua equipe, ou talvez é subordinado, ou de um superior que está acima de você, como aquela menina foi usada para incentivar Naamã em Israel, conhecer o profeta, e ele se tornou servo de Deus. Como Daniel foi usado para evangelizar o rei, e o rei fazer um decreto que todos servissem e respeitassem o Deus de Daniel. Nós podemos ser usados também na vida de pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, mas às vezes nós não percebemos. Quem concorda comigo? Nós estamos tão envolvidos em coisas que nos ocupam a mente, o dia a dia. Eu não estou falando de você e eu sermos um mártir, de sacrificar totalmente a nossa família, a nossa vida, largar tudo e ser alguém que vai ir para uma casa, abrir uma casa de amparar pessoas carentes. Não é só isso. Tem a carência material, mas tem a carência espiritual, tem a carência dos valores, dos ensinamentos da palavra de Deus, tem a carência de educar as crianças desde pequeno, para que elas fiquem imunes a uma ideologia que quer desconstruir a família, tem a necessidade de abençoar, separar o seu tempo para investir em pré-adolescentes, como são os nossos dogmas, tem também a necessidade de aproximar dos jovens na fase que eles estão, definindo a sua carreira, ainda não são, deixaram de ser adolescentes e não se tornaram adultos. Quem entende o que eu estou falando? É um trabalho difícil, é um trabalho sacrificial, mas não será ignorado. Não é questão de poucos fazer muito, presta atenção, não é poucos fazer muito, é muitos fazendo um pouco. Vou repetir, às vezes você fala, eu posso fazer tão pouco, bispo, eu posso cuidar de uma pessoa, mas esta pessoa que você cuidar, pode ser um grande apóstolo, esta pessoa que você pode cuidar, pode ser um grande líder, e se muitos cuidam de um, quem crê, um mais um, quem pode ganhar uma pessoa para Cristo em 2021? Uma, levanta a mão e fala, uma pessoa, fala assim, levanta o dedo assim, fala, Senhor Deus, me ajuda a evangelizar uma pessoa em 2021, quem vai orar por isso? Pode ser um sobrinho, pode ser um primo, pode ser a sogra, pode ser a nora, pode ser um genro, pode ser alguém que trabalha com você, pode ser alguém até que te deu um calote, que você perdoou e depois você vai pregar a palavra, ele vai converter e vai te pagar dobrado, que nem Zaqueu. Pode ser alguém que desviou. Quem entende o que eu estou falando? Quem é o seu próximo? Deus chama a igreja para responsabilidade, Deus me chama, Deus chama você. Meu irmão, não adianta um fazer muito, não é isso. O projeto de Deus não é um fazer muito, é muitos fazerem um pouco, porque o resultado vai multiplicar. Esse é o segredo, para que nós possamos alcançar a nossa geração. Você que está lá, Leandro, lá na faculdade, agora é vice-coordenador lá do UNB no Gama, amém? Deus deu um cargo para ele ser luz lá. Vamos orar. As faculdades precisam tanto de homens e mulheres de Deus. Deus te deu um cargo em alguma área na sua vida, Deus te deu espaço para influenciar, para ser ouvido. Ministra Deus, ministra o amor de Deus. Também é claro, vamos entregar cesta, também é claro, vamos desenvolver o braço social da igreja, mas o braço social da igreja é o socorro emergencial. Quem entende o que eu estou falando? É um saco sem fundo, é um socorro emergencial. O evangelho vem, ele liberta do pecado, ele liberta do vício, ele restaura a dignidade, ele restaura a confiança, ele leva o improdutivo a produzir, ele leva a pessoa a ter dignidade, a crescer, a prosperar, a romper. Esse é o poder maior do evangelho. E nós temos que fazer a nossa parte. Queria deixar esse chamado para mim e para você. Queria resgatar esse chamado. A igreja não é um lugar de se exaltar conhecimentos de Deus. Quem entende o que eu estou falando? A igreja é um lugar de expressar amor a Deus e amor ao próximo.
E a palavra fala que quem ama a Deus, ama o próximo. E quem ama o próximo, conhece a Deus. Não é uma questão de saber, é uma questão de ser. Não é a questão de mostrar o caminho, é a questão de caminhar. E as pessoas vão querer ter a saúde que você tem, ter a família que você tem, ter a alegria que você tem, que não é de você, mas é do seu Deus. Nós somos vasos de barro e Deus nos derramou a glória. Cristo em nós é a glória de Deus, é o poder de Deus, é o amor de Deus. Eu e você temos que entender isso. Quem é o meu próximo, meu irmão? Quem é o seu próximo? Aquele homem quis justificar, nós queremos justificar. Eu não posso ser um líder, eu não posso ser um pastor, mas eu posso pregar para uma pessoa. Você entende o que eu estou falando? E se você começa a pregar para uma pessoa, se você começa a ajudar numa área da igreja, no departamento da igreja, numa área da igreja, meu irmão, Deus vai te levando aos novos degraus. Deus vai nos levando aos novos degraus. Temos certamente o ministério da contribuição, as pessoas que Deus está levantando, não só para ser dizimista, mas para investir recursos para que a igreja possa tocar profeticamente a sociedade, construindo templos, investindo em plataformas digitais e de comunicação, levando a palavra, tendo os melhores recursos e equipamentos. Isso é importante. Se você tem feito isso, continue fazendo, mas não ignore o seu próximo, que está do seu lado. Quem entende o que eu estou falando? Não deixe de pregar, não deixe de convidar, não deixe de salgar, não deixe de ministrar a ele uma palavra. Vamos entender. Vocês lembram quando os apóstolos quase caíram nesse laço? A palavra diz que o levita, a palavra diz que o sacerdote, ele estava tão ocupado sobre estudar a divindade, sobre ensinar a divindade, que eles ignoraram aquele pecador que estava à beira do caminho. É verdade ou não é? Eles ignoraram. Eu não posso parar minha agenda, minhas atividades. Aí veio o samaritano. Jesus é Jesus, né? Só ele pode falar. Ele falou: o samaritano descobriu o próximo. Nós vamos descobrir quem é o nosso próximo. Quem quer descobrir quem é o seu próximo? Talvez Deus está te mostrando agora. E não ignore. Uma pessoa já é festa no céu. Uma pessoa que você tira das mãos de Satanás, que você tira do inferno, já é importante para Deus. Já é importante para Deus. E se muitos fazem um pouco, o resultado será maior do que poucos fazendo muito. Que nós sejamos uma igreja, que nós sejamos uma coletividade que vai fazer o melhor de Deus em 2021. As máscaras caíram e Cristo vai brilhar em você. O seu Deus vai resplandecer no meio desse caos. O seu Deus vai te dar a palavra para apacentar, para fortalecer, para curar as feridas daquele que está ferido e machucado, deprimido, angustiado, tantas decepções, todas as áreas da sociedade, todas as instituições, até na igreja há escândalos, mas tem 7.000 que não dobraram o joelho, tem 7.000 que amam a Deus de todo o coração, tem aqueles preciosos que vão levar a chama de Deus, do Evangelho, e vão resplandecer